Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui uma revisão sobre tratamentos farmacológicos para síndrome do pânico, tá? Não é uma revisão sistemática, uma revisão ali de opinião, mas ainda assim bem interessante, mais para mostrar para vocês o que tem ali de mais evidência no tratamento, o que tem menos evidência, né? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com alguns estudos que avaliam, né, sobre o uso de medicamentos na síndrome do pânico, tá bom? É mais ali um contato inicial com o tema. Vamos lá. Então, os pacientes com síndrome do pânico, eles têm aumento de risco ali para outras questões, como depressão, suicídio, né? Abuso de substâncias, temos problemas ali nas questões sociais e ocupacionais, tá? Outra coisa também, né, que a gente vai ver é que a medicação é muito importante como intervenção, tá? Então aqui eles vão fazer pesquisas, né, desses tratamentos, principalmente pela APA, né? American Psychiatry, acho que é assim que se fala, meu inglês falado não é muito bom, Association, tá bom? Então, avaliar ali se o diagnóstico foi adequado, né? Isso é bem importante, tá? E aí eles falaram, ó, esse diagnóstico tem que ter pelo menos um mês, né, de um dos seguintes fatores ao menos, né? Persistente preocupação sobre ter um ataque ali de pânico, consequências, né? Comportamentos mal adaptativos de uma maneira significativa, né? Devido a possíveis ataques, tá? Então tem que ter ali, como é uma síndrome aqui, né? Um transtorno, na verdade, né? Tem que ter uma ocorrência ali constante, tá? Bom, e aí, né, também temos o uso de substâncias que podem prejudicar isso, né, excesso de cafeína, né, anfetaminas em geral, tá? Aqui a gente vai ver então quais são os tratamentos de primeira linha, esse daqui, né? Eles são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Tem uma maior evidência para o uso deles no tratamento da síndrome de pânico, né? Nós vamos ter também ali os benzodiazepínicos, tá? Que pode entrar sozinho ou em conjunto com antidepressivos, né? Mas não há um consenso muito bem definido sobre quanto tempo que pode se manter, né? Dado o risco ali de adição, tá? Esses benzodiazepínicos, né? Bom, né? Muitos clínicos, inclusive, não colocam esses benzodiazepínicos como primeira linha, né? Justamente pelo aspecto ali de aumento de tolerância, né, de busca depois, tá? Então, a ideia aqui, ó, que os clínicos possam considerar essas duas abordagens, né, quando o paciente não tem efeito suficiente apenas com os inibidores de recaptação de serotonina, né? Sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, escitalopram e citalopram, tá bom? Nós vamos ter também, né, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Que geralmente são prescritos para o transtorno depressivo maior, né? Eles são principalmente venlafaxina, desvenlafaxina, né, Benlyst, duloxetina, né? E temos mais um aqui que é o levomilnacipran, né? Esse não tenho tanto contato, pelo menos com meus pacientes aqui no Brasil, né? Então, a venlafaxina tem uma maior evidência, né, no tratamento ali de transtorno de pânico, né, e foi o único desses medicamentos aqui, né, aprovados pela FDA para esse diagnóstico, tá? A duloxetina, ela é mais aprovada ali para transtorno de ansiedade generalizada, né? Já a desvenlafaxina, né, e levominilcipran aqui, levominilcipran, né, tá difícil de ler rápido, né? Não tem essa aprovação pela FDA, tá? Então esses fármacos eles atuam não só na serotonina, mas também na inibição de recaptação de noradrenalina ali, entre os dois neurônios, né? Mas quem tem mais ali evidência no total é a venlafaxina, né? Seguida ali da duloxetina, mas a duloxetina mais para transtorno de ansiedade generalizada. Temos outros tipos de medicações, são os antidepressivos tricíclicos, né? E eles podem ser um tratamento ali, né, alternativo para os inibidores de recaptação de serotonina, tá? Só que, né,
esses antidepressivos, esses tricíclicos, eles podem aumentar o risco de ganho de peso, né? Eles podem aumentar o risco de efeitos ali sedativos, tá? Porque eles não são tão seletivos assim para a serotonina, né? Então, eles acabam também agindo em acetilcolina, tá? Eles acabam agindo ali em histamina, né? Então eles vão atuar em núcleos no nosso cérebro que também levam a essa uma letargia, né? A essa sonolência, né? Então tem um sistema no nosso, ali perto do tronco encefálico, né? Contando ele também, que é o sistema SARA, né? Sistema Ativador Reticular Ascendente. E aí uma inibição ali você começa a ter esses sintomas mais letárgicos, né? Então aqui nós vamos ter, por exemplo, amitriptilina, imipramina, né? Clomipramina, nortriptilina, tá? Nessa classe de medicações, né? Nós vamos ter também os inibidores da MAO, monoaminoxidase, né? Que também são usados para depressão, transtorno depressivo maior, né? E aí, desse aqui o mais comum aqui no Brasil, se não me engano, é a siliginina, né? Mas nós temos também a fenozina, né? A isocarboxazida. Só que a evidência desses para o síndrome do pânico é mais limitada, tá? Então é daqui dessas 3 classes, né? Antidepressivos atuados na serotonina, tricíclicos e de inibidores de MAO aqui. Esse inibidor de MAO tem evidência mais limitada, tá? Bom, que mais que nós temos, né? Nós temos aqui a vilazodona e a vortioxetina, né? Que é o Brintellix, por exemplo, né? Que são agentes multimodais de serotonina, tá? Então eles atuam em vários núcleos ali da serotonina, né? 5-HT1A, por exemplo, né? 5-HT1C, 5-HT2B, só que não são aprovados aqui para transtorno de pânico, né? A bupropiona é usada como um antidepressivo mais atípico, que ela age mais em noradrenalina e dopamina, né? Ela não age em serotonina, tá? A maioria dos tratamentos ali não recomendam o uso dela, mesmo como segunda ou terceira linha, tá? Bom, aí, né, vamos recomendar então mais cautela nela. E a mirtazapina, né, também é mais atípico, né, tetracíclico na verdade. A maioria das guidelines indicam que ela pode ser usada como segunda ou terceira linha aqui, né. Hoje nós temos a cetamina e a escetamina, tá? Inclusive sendo estudadas e aprovadas até para transtorno depressivo maior, né, que é esse MDD aqui, né. Então, eles agem principalmente, né, como antagonistas de NMDA, tá? Que aí é um receptor do glutamato, tá bom? Só que aí a ação é um pouco mais curta, né? Então eles têm uma rápida ação ali, né? Mas a duração ali dessa ação é um pouquinho mais curta, né? Tem muito tratamento que é tratamento intravenoso, tá? Então, não temos dados ali muito robustos ainda, né, para transtorno de pânico, né? Há ainda a buspirona, que é um agonista parcial do receptor de 5-HT1A, aqui mais usado para ansiedade, né? Agonista parcial é quando ele vai ter um efeito, mas não vai ser tão grande assim, não vai atuar em todos os receptores, né? E nós temos uma revisão da Cochrane que mostra, né, que ó, é incerto, falta evidência ainda, né? Nós temos os medicamentos que atuam ali, né, na prevenção, na inibição de convulsão, tá? Então, o ácido valproico, gabapentina, pregabalina, né? E alguns outros também que são para transtorno bipolar, lamotrigina, aqui carbamazepina, topiramato, né? Também faltando evidência, né? A gente vê até que o ácido valproico ele tem um pouquinho mais de evidência, né? Eles costumam agir nos receptores GABAérgicos, né, nos canais de cloreto, tá? Então ele pode aqui ser uma opção sim para quem tem transtorno de pânico, né? Ainda mais quando precisa buscar também estabilização de humor, tá? A gabapentina e a pregabalina, né, mais prescrito off-label para ansiedade. Nos Estados Unidos não teve ainda, né, aprovação da FDA, tá? E tem o lítio, né? O lítio
ele vai funcionar mais em cascatas enzimáticas, né, de fosfatidilinositol, então ele não vai ter uma ação ali tão ligada, pelo que sabemos atualmente, em neurotransmissores, tá? E ainda faltam evidências dele para transtorno de pânico, né? Ele é muito usado ali para transtorno bipolar, tá? Beta-block também falta um pouco mais de evidência, né? E agentes antistaminérgicos, a evidência é mais modesta para ansiedade, né? Nem tudo é medicação. Nós temos hoje a estimulação transcraniana magnética, a ECT, né? Perdão, ECT não, a RTMS, tá? E a terapia eletroconvulsiva, né? Inclusive a terapia eletroconvulsiva também é usada em depressão, tá? Então aqui a gente vê, né, que ela é mais documentada para depressão, mas já há casos ali dela na transtorno de pânico, tá? Já a ETMS, né, que é esse estímulo mais magnético no crânio, né, tem aqui alguns dados para ansiedade, né, mas os dados para transtorno de pânico são um pouquinho mais ali, um pouquinho menos robustos, né? Então a gente tem dados insuficientes. E a cannabis? Cannabis, nós temos alguns pacientes relatando melhora de ansiedade, né, mas bem limitado. Não temos uma comprovação a longo prazo, né, de segurança, por exemplo, né? Ela tem efeitos ali os receptores ali glutamatérgicos, GABAérgicos, né? Mas eles mostram que é bem difícil a gente prever a resposta e há riscos psiquiátricos a longo prazo, tá? Bom, a terapia à base de ervas, mal tem evidência, tá, gente? Muito cuidado com isso, né? E também tamanho de resposta, né? Até as medicações, né? O 5-HTP, que é um suplemento, inositol, cava, ômega 3, passiflora, erva de São João, valeriana, né? Falta bastante evidência robusta aqui, tá? Que mais, né? Para terminar, nós temos a TCC, que é a primeira linha, né? Isso aí nós estamos falando de uma terapia já, psicoterapia, né? Para transtorno de pânico, tá? Então temos a TCC, né? Primeira linha aqui para transtorno de pânico das terapias, né, ligadas à psicologia, né, com os dados mais mistos aqui, né, no que se dizem sobre o efeito adicional combinado ali com a medicação, tá? Ou ela como monoterapia, né? Como o risco é menor, ser uma TCC bem feita, né, pode ser interessante, tá? Aqui uma tabelinha então do que a gente tem. Os inibidores de captação de serotonina, evidência forte, né? Benzodiazepínicos, evidência forte, mas um risco ali de dependência, né? Venlafaxina, uma boa evidência, né? Um único ali que inibe noradrenalina e serotonina aprovado, né? Os outros ainda falta um pouquinho mais de evidência, né? Embora a gente tenha para ansiedade, tá? Da duloxetina. Os tricíclicos, né? Tem uma evidência também forte, mas lembra que pode levar outros colaterais, ganho de peso, letargia, sonolência. Inibidores de mal, como seleginina, evidência aqui mais modesta, né? Tomar mais cuidado ali com a seleginina, né? Com a fenilzina, tá? Os mais recentes medicamentos ali, né? Como o Brintelix, né? Ali nós temos falta de evidência ainda. O propiona não é muito recomendado. Mirtazapina, alguns estudos mostrando evidência, né? Cetamina e cetamina, ainda limitado. Buspirona, mais para ansiedade, né? Ácido valproico, uma evidência modesta, pode ser usado junto com quem tem transtorno bipolar, né? Gabapentina e pregabalina, dados limitados. Lítio, dados ali, né, não recomendados, tá? Antipsicóticos, dados limitados, né? E por aí vai, tá bom? Bom, então a gente conclui aqui com que tem mais e menos evidência. Não usem esse vídeo como linha terapêutica, como ideia terapêutica, tá? Porque um paciente em transtorno de pânico ele pode trazer outras questões associadas, né? Própria bipolaridade, uma depressão, né? Um histórico de medicações que não deu muito bem, não se adaptou, tá? Então isso aqui é mais para ter um ponto de partida de linha de raciocínio, tá bom? Não tô falando que, usem esse e não esse, né? Quando a gente fala de medicação, não é isso que se considera, tá? E obviamente para quem não trabalha com medicação, com prescrição, né? Aí que não é para pensar nisso mesmo, é mais a nível de conhecimento, tá? Para quem está estudando, vale a pena sim conhecer esse material, né? E dar uma boa lida. Vou até deixar o nome aqui para vocês, tá? Novamente, né?
como dica de estudo. Lembrando que nada disso substitui uma consulta médica, ok? Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.